Oi galera, tudo legal? Meu nome é Gabriel Ferreira, sou líder de gente de gestão do time Enact do FPA. Estou no time há mais ou menos um ano e meio, caminhando para o meu segundo ano já de participação no time. E como líder de gente de gestão, responsável pelo recrutamento e seleção dos novos membros do time Enact do FPA, a gente vai estar ministrando o treinamento de entrevistadores, que é aplicado pouco antes do início da segunda fase do nosso processo seletivo, que é a fase de entrevistas. Uma fase muito importante por já ter caráter eliminatório, por ser o primeiro contato do membro novo com o time. Então é preciso que todos os entrevistadores estejam alinhados, que estejam afiados e que estejam preparados acima de tudo para fazer uma boa entrevista, passar uma boa impressão e com isso garantir bons resultados para o nosso time no processo seletivo. É um treinamento bem objetivo, direto ao ponto, e a intenção é que todo mundo tenha fácil entendimento do que está sendo passado aqui. Esses foram os dados gerais do nosso PECEL. A última atualização foi no dia 16 de março, às 3h45 da tarde. No período da manhã, no dia 20, a gente teve 28 candidatos. No dia 20, à tarde, a gente teve 49 candidatos. No dia 21 de manhã, a gente teve 24 candidatos. E no dia 22, 25 candidatos inscritos. Mas nem todos enviaram a sua homologação. Homologação no processo seletivo implica um candidato enviar o Golden Circle e o teste de 16 personalidades. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esse dado já subiu para mais ou menos 120. E ao lado do número de candidatos, o número de entrevistadores que aplicaram para entrevistar nesse período. A gente teve um número de 5 entrevistadores no período da manhã do dia 20, 6 no período da tarde do dia 20, 4 no dia 21, manhã, e 7 no dia 22 à tarde. 21 à tarde, na verdade. Erro de digitação. Totalizando 11 pessoas que se candidataram à entrevista. Tudo bem? Nesse treinamento, a gente vai abordar a metodologia que a gente usa. Grande parte do nosso efetivo de membros ativos hoje entrou por meio de processo seletivo regular, que é o PECEL, Programa Trainee. Outros entraram pelo Headhunting, mas ambos utilizam a metodologia STAR. Então a gente vai tratar um pouco dela, vai comentar um pouco, vai falar sobre a planilha de avaliação que vai estar disponível no Drive para os entrevistadores no dia da entrevista e algumas situações que podem acontecer durante a entrevista e que vocês já têm que estar preparados para essas ocasionalidades. Tudo bem? Vamos começar falando sobre a metodologia STAR. O principal objetivo deste modelo é analisar como o candidato agiria numa situação ou tarefa que poderia vir a enfrentar no Enact do FPA a partir do seu comportamento em eventos ou problemas passados. Percebam que aqui não tem tanto foco no futuro, como vocês podem ver em alguns processos de recrutamento em empresas afora. Na Enact do FPA a gente preza por experiências passadas e o papel do entrevistador é tentar guiar e analisar a resposta dos candidatos nesse flow, nesse ritmo: situação, tarefa, ação e resultado. Por exemplo, qual foi o seu maior erro ou falha e o que você aprendeu com ele? Fale sobre uma vez que você não conseguiu cumprir um prazo. Quais foram suas falhas? Quais foram as consequências? E o que você aprendeu? Com isso, você força o seu candidato, você obriga o candidato a pensar numa situação que aconteceu com ele, o que aconteceu com ele, qual foi a ação que ele tomou e qual foi o resultado dessa ação, seja positivo ou negativo. É interessante vocês
continuarem batendo na tecla caso o candidato não consiga responder totalmente, mas a gente vai falar isso mais à frente em algumas situações que acontecem no processo seletivo, na segunda fase de entrevistas. Uma observação importante é que durante as entrevistas deixar o candidato confortável, deixe ser uma entrevista natural, para que a conversa flua melhor. Muitas vezes a gente se depara com um candidato que está nervoso, candidato que não tem experiência, ou acabou de sair do convênio, então não tem tantas experiências profissionais ou não tem experiências profissionais. Então é interessante balancear isso. O tom de voz das perguntas que você pergunta, se você tiver uma voz grave, por exemplo, como a minha, perceber que o candidato está nervoso, dá uma maneirada no tom de voz, fala de uma forma mais suave, para avisar a melhor interação possível. E com isso o candidato não ficar tão nervoso. E um alerta, primeiro conselho que nós damos a vocês é, notando o nervosismo no candidato, não pedir para o mesmo se acalmar. Não pedir para o mesmo se acalmar, porque isso comprovadamente e verdadeiramente deixa o candidato mais nervoso. Então, a metodologia STAR, ela tá aí, a gente vai disponibilizar no Drive de GIG e na pasta que a gente vai compartilhar com os entrevistadores o roteiro de perguntas. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam ver e vou enviar no grupo dos entrevistadores para quem está aplicando no PECEL 2018.1. E agora a gente vai falar sobre a planilha de avaliação que vocês vão ter que utilizar no dia das entrevistas. No primeiro quadro vocês veem candidatos e alguns quesitos que vocês têm que avaliar. No candidato, obviamente, vocês vão colocar o nome do candidato, nome, sobrenome ou nome completo. Evitem colocar primeiro nome, só o primeiro nome, porque pode ter outras pessoas com o mesmo nome, né? Então fica difícil diferenciar, né? Quem é quem. E vocês têm 4 quesitos a avaliar: trabalho em equipe, habilidade de comunicação, trabalho sob pressão e liderança e iniciativa. Como vocês podem ver no segundo quadro, no canto inferior esquerdo da tela de vocês, o trabalho em equipe, vocês podem avaliar de acordo se o candidato demonstra responsabilidade social no que ele faz, ou apoia ou encoraja os outros membros do grupo. Isso é trabalho em equipe. A habilidade de comunicação é se ele utiliza de formas e métodos adequados para se comunicar, se ele fala de uma maneira polida, se ele fala bem, né? No sentido de ter informações coesas e coerentes. Então o candidato ele tem habilidade de comunicação que vocês vão avaliar de 0 a 6, que a gente vai falar daqui a pouco. Trabalho sob pressão, se ele tem uma abordagem positiva no trabalho sob pressão e boa gestão de prazos. Trabalho sob pressão não é aquele candidato que pega 5 tarefas para resolver um dia antes. Trabalho sob pressão é quando ele lida com pressão. Ele tem uma equipe, por exemplo, de 5 pessoas e tem que resolver em 5 minutos. Ele delega as atividades e faz tudo de maneira eficiente e eficaz para que esse trabalho esteja pronto em 5 minutos. Liderança e iniciativa é se ele influencia a escolha e comportamento dos outros. Habilidade de liderança, né? E capaz de tomar uma decisão rápida, decisões eficientes. Vocês percebem que a liderança e o trabalho sob pressão aqui, eles estão interligados, né? Então são esses pontos que vocês vão avaliar no candidato de vocês na entrevista. Como vocês podem ver, tem 2 quadros: entrevista e dinâmica. O quadro de vocês só é entrevista, vocês não vão avaliar a dinâmica, ao menos que vocês sejam aplicadores da dinâmica.
E são atribuídas notas de 0 a 6 de acordo com as competências do candidato. De 0, não demonstra, a 6, excepcional, como vocês podem ver no quadro no canto inferior direito da tela de vocês. Não demonstra, pobre, marginal, aceitável, bom, muito bom e excepcional. É de acordo com esses critérios que vocês vão avaliar. Gabriel, como é que eu vou avaliar isso? Como é que eu vou saber se o candidato trabalha bem em equipe, se ele tem boa habilidade de comunicação, se ele trabalha bem sob pressão, se ele tem liderança e iniciativa? No roteiro de perguntas da metodologia STAR, que nós vamos disponibilizar a vocês, tem perguntas norteadoras, tem perguntas que vocês fazem que avaliam esses quesitos. Então, no roteiro, vocês selecionam 1 a 2 perguntas de cada ponto desse, né, e trabalham com o candidato. E com base nisso, com base nessas experiências, vocês vão avaliar o desempenho dele na entrevista. E sejam bem rigorosos também. Uma observação que é interessante ressaltar é que vocês sejam rigorosos na avaliação. Se o candidato não demonstra tal habilidade, não tem por que dar 2 para ele. Se ele não demonstra, é 0. Se ele for muito bom, é excepcional, não tem por que dar 4, dar 6. Porque nessa fase, nós repassamos o feedback para quem não passou, para quem foi reprovado. Então, ter um feedback sincero é muito importante para que esse membro consiga se desenvolver com base no que nós observamos na entrevista. Tudo bem? E, como eu disse, é a porta de entrada do time. Se a pessoa tem uma visão diferenciada do time, por exemplo, eu participei do processo seletivo, eu não passei na entrevista e eles me deram esse feedback e eu concordo com esse feedback, eu estou tentando melhorar. É muito melhor do que ter uma pessoa que falou: eu fui para a entrevista, o entrevistador me tratou super mal, não me deram feedback porque eu não passei. Até hoje eu não sei porque eu passei, porque eu era uma pessoa boa. Então vocês percebem a diferença de dar um feedback bom e não dar um feedback, certo? Então vamos passar para a terceira parte, que é de algumas situações que acontecem no processo seletivo. Tem 3 perguntas fundamentais que vocês têm que fazer, que é: qual o motivo da sua inscrição no nosso PECEL, para avaliar se ele é ligado com a causa Enactus, se ele tem alinhamento, e qual é o propósito dele, para avaliar, obviamente, o propósito. Vocês, como Enactus, sabem o propósito de vocês estar aqui: é para mudar o mundo, é para ajudar determinada comunidade. Isso é o propósito de vocês. E perguntem também, resumidamente, como é a rotina dele. Se ele trabalha, se ele estagia, se ele estuda, se ele tem determinada atividade durante a semana. Então, peçam para ele explicar de forma resumida esse ponto da rotina. E sempre lembrar para o candidato de vocês que não existem respostas certas e respostas erradas, e que o objetivo da entrevista é conhecer mais o candidato, saber mais sobre ele. Muita gente entra com o receio de dar uma resposta errada, de que não vai conseguir responder e que a gente vai eliminar, mas não. O objetivo é conhecer o candidato, é saber mais sobre ele, conhecer o propósito, para depois ter o caráter eliminatório. Mas o que fazer quando o candidato está muito nervoso? Ou quando ele não sabe responder uma pergunta, ou responde de forma incompleta, ou parece ter pouco tempo sobrando? Quando o candidato está muito nervoso, como vocês viram, não tentem mandar ele ficar calmo. Isso vai deixar ele mais nervoso, porque ele não vai focar na entrevista em si enquanto ele está nervoso. Então, dá uma maneirada no tom de voz, procura encontrar algum ponto assim que tu consiga trabalhar. Se tu conseguir, por exemplo, arrancar uma risada do candidato nervoso, ele vai se sentir mais calmo. Ou
passa logo para a parte de pergunta, porque com o tempo ele vai se acalmar. Se ele consegue responder uma pergunta completa, ele vai conseguir se acalmar, porque ele vai sentir que ele está no controle da situação. E se o candidato não sabe responder a pergunta ou responde de forma incompleta, tenta mais uma vez, reformula a pergunta ou pergunta de novo. E se ainda assim ele não conseguir responder, passa para a próxima. Beleza? E se o candidato parece ter pouco tempo sobrando? Chega um candidato, qual é a sua disponibilidade de tempo? Eu trabalho de manhã, estudo à tarde, tenho trabalho freelancer à noite, vou no supermercado, vou no líder 24 horas de madrugada. Meu horário é de 3 às 5 da madrugada, só no dia de sexta. Aí você pergunta, mas você se inscreveu e disse que tinha 10 horas semanais. Como você vai conseguir conciliar esse horário com as atividades da Enactus, que demandam pelo menos 10 horas semanais? Então, essa é uma pergunta que vocês podem fazer e que vocês devem fazer caso o candidato não tenha muito tempo sobrando. E basicamente essas são algumas situações que acontecem no nosso PECEL. Como eu disse, eu vou disponibilizar o roteiro de perguntas, a ficha de avaliação, para que vocês possam estudar antes da entrevista. É muito importante vocês lerem, vocês tirarem dúvidas, pelo menos um dia antes da entrevista, para que a gente consiga fazer um PECEL bom, um PECEL com critério legal, um PECEL regulado e alinhado. E que principalmente as pessoas que entrem sejam pessoas com propósito e pessoas qualificadas desde a fase de entrevistas. Tudo legal?